Quando eu comecei a colocar as informações, eu percebi que eu poderia me aproveitar desse retângulo, justamente do retângulo, para colocar as informações entrando aqui dentro desse shape, que ficaria legal. Isso eu não cheguei assim, tipo, vou fazer isso e fiz. Não copiei de um outro lugar. Eu fui movimentando, fui mexendo, testando e acabei chegando nisso que eu vou fazer agora. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um retângulo, que é com essa borda, e eu vou criar agora, aqui, ó, uma máscara para essa minha borda, para esse shape, né? Vou clicar aqui, ó, máscara. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a camada do layer, vou vir aqui com a ferramenta de recorte selecionada, vou selecionar uma área e vou deletar. Note o que aconteceu, não deletou. Por quê? Porque eu estou aqui com o preto selecionado. Se eu inverter, colocar o branco e deletar agora ele deleta e cria aqui essa área cortada dentro da minha máscara. Vou dar um Ctrl D para assumir a seleção e eu posso colocar aqui uma informação. Mas na prática, dentro do processo criativo mesmo, eu não fiz isso. Primeiro, eu criei o texto 21K. Coloquei ele na cor preta. Coloquei aqui, na verdade, o Gilroy, a fonte Gilroy, bold, extra bold. E aumentei bastante, vim aqui 21K. E eu coloquei esse texto aqui, aí eu percebi, poxa, eu vou dar uma quebrada aqui justamente nesse espaço. Então, com o texto aqui, que eu fiz o recorte, eu saberia mais ou menos a área que eu queria do recorte. Aí sim, eu seleciono a camada, vim aqui com a ferramenta de corte, estando com branco, eu já vim na área que eu queria mais ou menos. Não tão colada, que criasse uma margem. Estou aqui com minha artboard, com minha máscara selecionada e deletei. Então eu tenho agora Ctrl D para tirar a seleção. Então eu tenho agora a possibilidade de trabalhar uma perspectiva bem bacana e criativa, trazendo um texto para invadir esse shape. E como eu tinha o texto também corrida de rua que eu queria escrever, eu trouxe ele também para cá. Corrida de rua. Vou diminuir. Posso diminuir aqui, ó, o espaçamento entre alturas. Eu vou colocar aqui, deixa eu dar o check. Eu vou dar aqui 50. E ele fica mais próximo. Posso aumentar um pouco mais o texto. E nesse caso que eu tenho um espaço maior, eu posso até invadir um pouco mais. Claro que eu não vou deixar tão junto da pessoa que não fica legal. Então eu coloquei aqui o texto. Vou selecionar aqui a minha máscara. Vou vir com a ferramenta de corte e vou cortar mais ou menos o espaço que eu quero já com uma sobra, né? Com a margem aqui superior e inferior. E vou deletar. Então nota que assim, é um recurso bem simples, bem fácil, mas que já traz um diferencial aí para sua arte. O corredor em si, eu comecei a pensar, poxa, esse corredor ele tá meio que flutuando. Eu colocaria uma sombra, né? Eu colocaria um piso para ele andar. Ele tinha um piso anterior, mas que não estava legal, então eu pesquisei de cara um piso que eu pudesse colocar, que tivesse a ver com corrida. E achei, ou foi no Pexels, ou foi lá no Pixabay, eu vou deixar o link no material de referência. E achei essa imagem aqui, achei bem bacana, tinha a ver com corrida, né? E trouxe ela, deixa eu dar o check aqui. Trouxe ela aqui para o fundo, para trás de tudo. Só que nesse caso, eu também optei para colocar ela num preto e branco. E nesse caso aqui, eu vim aqui no Gradient Map, ajuste Gradient Map, vou colocar só nela aqui segurando o Alt. E para esse caso aqui eu coloquei o preto mesmo. Eu deixei bem preto, bem fechado. Não coloquei o azulado, na verdade era esse. Deixei bem fechado aqui. Ó, vamos vir aqui. Aqui, ó, 000 até o FFF, que é o branco. Então é do preto para o branco mesmo. Ó. Só que esse cinza que acabou ficando no fundo, cria uma separação aqui. Então eu resolvi cortar ele. Vim aqui, ó, criar uma máscara e cortar só essa parte aqui que tá cinza do piso. Agora nota que mesmo assim ele precisa ou de uma sombra ou de uma perspectiva de movimento, né? Poderia ser os dois, mas o movimento só já vai me tirar ele de uma perspectiva assim não realística
e vai me dar uma certa profundidade de campo, vai ajudar a criar essa profundidade de campo. Então, eu vou dar um Ctrl J aqui nesse meu corredor que está com a máscara, Ctrl J. Posso até arrastar ele um pouco para o lado, opa, deixa eu trazer aqui. Tenho que duplicar o Gradient Map, vou dar um Ctrl J no Gradient Map também. Vou trazer o Gradient Map para cá, vou aplicar com o Alt somente a ele, e agora sim eu tenho o personagem aqui atrás com a mesma propriedade de cima, que tinha um gradiente, né? Ctrl Z, arrastei só para vocês verem. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar essa máscara para essa pessoa aqui de baixo. Porque se hoje eu for tentar aplicar qualquer efeito aqui, de blur, de motion blur, não vai ficar legal, porque essa máscara não está aplicada. Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar com o botão direito, App Layer Mask. Então eu vou aplicar. Agora sim, ele converteu o que era máscara de recorte, agora é uma imagem da pessoa apenas, está aqui, eu vou arrastar para o lado. Visualmente é a mesma coisa, mas na prática da aplicação dos efeitos é diferente. Então, com ele selecionado, eu vou vir em Filter, Blur, Motion Blur. Agora sim, eu posso aplicar aqui uma ideia de movimento. Eu vou mudar o direcional para ele ficar para esse lado de cá, como se ele tivesse vindo dessa distância. Vou diminuir um pouco aqui essa perspectiva de movimento. Ok. Vou dar um ok. E posso trazer um pouco mais para trás, na setinha mesmo, no cursor. E aí eu tenho uma perspectiva de como se ele tivesse vindo de uma corrida, né? Vindo assim de uns passos. Agora, o que eu posso fazer também é dar um Motion Blur aqui para o meu solo, porque o que eu quero que fique focalizado é a pessoa. Então, cria a perspectiva de movimento do solo e dele também. Vou vir aqui agora com a parte do chão selecionado, Filter, Blur, Motion Blur. Agora, eu não vou deixar tão forte assim, eu vou dar só um pouco. Eu quero que apareça ainda a ideia dos números. Então, eu vou trabalhar aqui que tenha esse movimento, mas não tanto. Vou deixar aqui mais ou menos 26, 24, 20 e poucos pixels, ok? E vou dar um ok. Agora note que ficou muito chapado esse corte. Ficou muito forte. Eu não tenho uma ideia de perspectiva de profundidade. O que é que eu vou fazer? Eu tinha dado um recorte aqui, que criou essa máscara, mas eu não coloquei um feeder. Então o que é que eu posso fazer? Tem várias alternativas para isso. Quando eu selecionar aqui essa ferramenta de recorte, eu posso colocar aqui, por exemplo, um feeder de 20 pixels. E agora, com os 20 pixels, eu vou vir aqui com a ferramenta, fazer uma seleção dessa área. Nota que vai ficar uma bordinha aqui, que o feeder vai pegar mais essa parte de dentro. Não tem problema, depois a gente apaga com um brush. Deixa eu dar um Ctrl D. Vocês veem que deu uma suavizada. Só esses cantozinhos que a gente vai vir aqui. Tem várias formas de fazer isso. Essa é uma que eu acho bem prática. Pego aqui o General Brush, pego o Soft, deixa eu diminuir ele aqui, com a teclinha perto do Enter, que é o colchete, selecionando aqui a máscara, deixo aqui no preto, ó, e vou vir aqui, ó, e pronto. Basicamente quebrou, eu posso até apagar um pouco mais se eu quiser aqui, e tirou aquela perspectiva que estava dura, né, da profundidade da pista. Então agora eu resolvi... Quando eu estava criando, eu resolvi criar um texto chamado Runner, né? Que poderia ser corrida também. Eu coloquei em inglês, mas deixa eu colocar aqui tudo em caixa alta. E eu quis utilizar o recurso de quebrar uma linha para cada letra, para deixar o texto meio que na horizontal, assim. Aplicar. Vou deixar ele aqui centralizado, para as letras ficarem centralizadas. E vou colocar a Gilroy, só que a Light. Então eu trouxe esse textozinho para cá. Poderia ser corrida, poderia ser um outro texto que vocês quisessem. Coloquei a data também do evento. Deixa eu duplicar aqui selecionando o Alt. Duplo clique. 15. E o mês, que é abril. Vou diminuir um pouco aqui também. Ocupei esse espaço aqui de cima que ele estava sem ser utilizado na arte. Vou dar um espaçamento, deixa eu dar o check aqui, vou dar um espaçamento aqui de 200 entre a palavra abril, na verdade até maior, vou dar 500, que fica legal.
Aí aqui eu vou colocar o ano da corrida. Um pouco mais para baixo. Vou duplicar segurando Alt. 2019. Para não ficar tudo preto assim, eu vou colocar esse 2019 vermelho. Vou selecionar aqui a cor. Selecionar o vermelho que a gente já tem.